Então, pronto, gente, deu certinho. Nós vamos continuar agora com o conteúdo, né, de patologia. E o tema da aula de hoje é a respeito de doença celíaca, tá? É um tema super interessante aí que vai falar a respeito de pacientes que têm intolerância a glúten, tá? É uma doença bem grave, onde o paciente tem essa intolerância, ele não pode ingerir glúten de forma alguma na dieta. Pode perguntar. Alguém? Bom, então o paciente não pode fazer essa ingestão, tá? Então é por isso, pessoal, que quando a gente lê os rótulos dos alimentos, né, a gente sempre observa, contém glúten, não contém glúten, tá? Porque foi uma determinação, né, que todos os alimentos devessem conter essa informação da presença ou não de glúten, devido, né, ao processo patológico, às lesões que o glúten, tá, pode promover no paciente que tem intolerância, tá? E desenvolve aí a doença celíaca, tá? Então, quem não tinha certeza, já tinha ouvido falar, mas não sabia muito bem, a doença celíaca é a doença de intolerância ao glúten, tá? O que é esse glúten, né? Às vezes a gente tem aí na moda algumas dietas, né? Que falam, vamos fazer uma dieta sem glúten, tá? É uma proteína, tá? Presente ali em alguns cereais. Gente, vamos desativar os microfones, por favor. Então, o glúten é uma proteína presente, né, em diferentes cereais, e aí alguns têm mais concentração do que outros, tá? Eu coloquei aqui na seta os principais alimentos que contêm glúten, tá? Então, a gente tem aveia, cevada, centeio, e aqui temos o trigo, tá? Embaixo aqui em parênteses, tá a porcentagem desse glúten nesses grãos, tá? Então, a gente tem 30, 35, 40, e ali no trigo eu tenho 45% de glúten, tá? Então, outros cereais aqui, o milho, açúcar, paniço, tá? Não possuem isso e eles devem ser utilizados, né, para substituir esses cereais que contêm glúten, tá? Na fabricação de farinhas, fabricação de massas, tá? Então, assim, o paciente que tem a intolerância, que tem alergia de glúten, ele é um paciente muito restrito, né? Às vezes, ele não pode ali frequentar, né, ingerir alimentos em ambientes como todos os outros, né? Então, eu acho que sim, eu falo que isso é muito difícil, principalmente para crianças entender, né? Essa questão. Então, vai numa festinha, quer comer uma coxinha, porque tem trigo, aí não pode, né? É muito difícil fazer esse controle quando o paciente não tem entendimento ainda, né, da questão do problema que isso pode trazer para a saúde dele e, né, o porquê daquilo, tá? Então, assim, é uma vida social mais restrita, onde o paciente tem que sair, se preocupar mais com o seu alimento, às vezes levar de casa, né, as coisas prontas, porque é muito difícil achar produtos, né, feitos com farinhas diferenciadas ou farinhas sem glúten, tá? Professora, Oi. não tem nenhum medicamento, igual no caso de intolerante à lactose, que a pessoa toma antes para poder Pois fazer a é, ingestão? não tem porquê. A gente vai ver que a doença celíaca, né, no caso a intolerância à lactose é um açúcar, né? Então a gente toma enzima lactase que consegue degradar esse açúcar e aí ok, né? O ideal é a gente evitar, mas se acontece da gente ingerir a lactose, a gente toma. No glúten, vocês vão perceber que é uma questão, a maioria dos indivíduos que desenvolve a doença celíaca é uma questão genética, tá? A gente vai ter ali um gene que vai expressar para produzir proteínas que vão ser reativas ali ao glúten, tá? Então, tem uma questão genética associada, não é só
isolar aquela proteína, tá? A minha questão genética vai fazer com que eu produza esses anticorpos que vão prejudicar o meu intestino. Vou mostrar nos próximos slides, beleza? Beleza. Então, aqui, né? Qual que é, né, a etiologia ali, os fatores que estão relacionados à aquisição da doença, tá? Então, aqui nesse slide aqui, eu coloquei o cromossomo 6, tá? Então, nesse cromossomo 6, eu vou ter uma região, principalmente, a região 6P, tá? Que vai produzir ali esse MHC. O que é o MHC? O complexo de histocompatibilidade celular, tá? Na verdade, essas proteínas, esse MHC, são proteínas que ficam na superfície das nossas células e fazem a sinalização, a comunicação da célula, né, do meio exterior para o meio interior, tá? Então, pacientes que são celíacos vão ter essa mutação ali no cromossomo 6, tá? Na região 6P, onde eles vão produzir essas proteínas ali que estão relacionadas à sinalização do MHC, tá? MHC de classe 1 e de classe 3, principalmente. Bom, gente, então a gente tem os fatores genéticos, tá? HLA, que está escrito aqui no slide, é a mesma coisa que MHC, tá? Então, os fatores genéticos relacionados ao HLA, tá? E alguns fatores de risco associados, tá? Então, assim, quem é parente de primeiro grau, por causa desse fator genético, tem mais propensão. Pacientes com síndrome de Down, tá? A gente ainda está estudando por quê, mas a gente vê uma incidência maior, tá? E alguns imunodeficientes, tá? Principalmente paciente que tem a resposta comprometida ali na produção de IgA. Alguns pacientes autoimunes podem apresentar aí a doença celíaca, tá? Então, gente, a incidência, né? Ele não é relativamente, não é muito alta. A gente tem a Europa, né? 1 para 1.000 nascidos vivos, mais ou menos. E aqui no Brasil a gente tem 3 para 2.000, uma média, né? Então não é uma incidência alta, mas é muito grave quando acontece e não tratado, tá? Então se a gente detecta que a gente tem a doença celíaca, né, a gente tem que fazer o quê? Né? A dieta livre de glúten, e aí a gente tem a recuperação, que eu vou te mostrar para vocês todo o processo patológico, tá? Mas aí a gente tem a recuperação, né, desse quadro clínico, tá? Mas quando a gente não identifica e a gente continua fazendo a dieta, né, com glúten, aí a gente vai perceber que que as lesões, né, que o processo patológico, ele pode se disseminar por todo o organismo, tá? Você vai deixar de ter as manifestações que são só intestinais, vai ter manifestações na cavidade oral, em praticamente todos os órgãos e todos os sistemas do nosso organismo, tá? E eu coloquei para vocês qual é essa, né, proteína específica que está relacionada, está relacionada aí às lesões, né, da doença celíaca. Então a gente tem aqui o grãozinho de trigo, tá? Essa parte verde por fora é o endosperma, né, a casquinha, mais coladinho aqui é o endosperma, tá? E aí as proteínas que compõem esse grão, né? A gente tem duas proteínas principais, né, que é a gluteína e a gliadina, tá? Essa gluteína que tá em azulzinho aí, ela é inócua, tá? Ou seja, não é ela que causa ali os maiores problemas em pacientes que têm a doença celíaca, tá? O que promove ali a fração mais tóxica, que a gente chama de fração mais antigênica, né? São essas proteínas que estão ilustradas em vermelho, que é a gliadina, tá? Então, o que pode acontecer, né, com a absorção do glúten
né, que se dissocia ali nessas duas proteínas no grãozinho de trigo. O que pode acontecer a partir do momento que o paciente ingere, né? Então pode estar no trigo, no centeio, na cevada, na aveia, pode estar em todos esses alimentos ali, né? O nosso glúten. Então a gente ingere, a gente vai ter a dissociação das proteínas, né? E aí, pessoal, né, do glúten, a gluteína e a gliadina. Em alguns pacientes, isso evolui normalmente, tanto que, né, a maioria, né, graças a Deus, não tem ali, não desenvolve a doença celíaca. Então, a maioria ali dos pacientes segue o curso normal, digere e não manifesta nenhum processo alérgico, nenhuma intolerância, tá? Outra parte da população vai desenvolver o quê? Imunocomplexos, né? Que são ali anticorpos, né? Que foram produzidos pelo paciente, que irão se ligar nessas proteínas ali presentes no grão de trigo, tá? Lembrando que essas proteínas, elas vão ficar ali em cima da mucosa intestinal, tá? Então, os anticorpos que foram produzidos pelo paciente se ligam a essa proteína, formando esses imunocomplexos, tá? E aí, gente, esses imunocomplexos, tá? Eles podem ter ali uma ação direta na mucosa, tá? Onde a gente vai ter ali um processo inflamatório intenso na mucosa, uma perda das vilosidades, tá? Uma ativação do sistema imune, um processo inflamatório por causa dessa presença ali, né, da gliadina em cima ali da mucosa intestinal e esses anticorpos ali aderindo a esse local, né, ativando a resposta imunológica. E aí, gente, então, o que acontece? Né, esses depósitos de gliadina na mucosa intestinal, qual que é o perfil ali, a evolução, né, a fisiopatologia dessa doença? Então, a gente tem uma mucosa, a evolução da doença ali, para uma mucosa que a gente chama de mucosa plana, tá? O que seria essa mucosa plana? A mucosa que perdeu as microvilosidades, tá vendo? Então, aqui seria a ilustração de uma mucosa normal, cheia de microvilosidade, né? Que faz parte ali do epitélio de revestimento intestinal. Essas microvilosidades, elas são importantes para a absorção de nutrientes, né? Elas aumentam a área de contato. Se vocês pegarem essa pontinha e esticarem, né? Vocês vão ver que essa área toda aqui é muito maior do que só a base, ó. Imagina, pega isso daqui como se fosse, né? Um zigue-zague aqui de membranas e estica, né? Então a área final vai ser muito maior. Né? Então, aqui é o que ocorre, onde eu estou mostrando com a seta, na patogenia, né, da doença celíaca, a gente vai ter a perda das microvilosidades e a mucosa, ela adquire um aspecto de mucosa plana, tá? A gente fala que ela perde as bordas em escova, tá? É como se fosse pensando ali na escovinha de dentes, aqui a gente chama de bordas em escova, e fica ali a mucosa plana na doença celíaca, tá? E aí, gente, vou mostrar para vocês por que isso está ocorrendo, por que perde essas bordas em escova, tá? A gente vai ter um processo inflamatório intenso aqui, uma atividade fagocitária, tá? Que vai fazer com que essas microvilosidades aos poucos sejam perdidas, tá? E aí, então, a gente tem, né, um aumento ali por causa disso, né, por causa dessa ação da resposta imunológica nesse local, um aumento de linfócitos ali, de células de defesa nos epitélios ali, entre os epitélios intestinais. Ok, pessoal? Ok. Mostrar aos poucos. Então, aqui, né, mostrando um intestino com velocidades normais,
tá? Nesse lado aqui, ó, nesse quadro aqui, tá vendo, ó, já perdi, é como se fosse só essa bordinha inicial aqui, ó, mas essas vilosidades, elas já foram todas perdidas, tá? É uma evolução do quadro clínico. A gente pode perceber também que depois de um certo tempo, aqui eu já perdi totalmente as vilosidades, ó. Aqui, como se essa parte aqui para cima, ó, já tivesse sido toda desgastada, então o epitélio vai ser só daqui para baixo, tá? Então eu já perdi todas as vilosidades. E nesse local aqui, ó, que é a lâmina própria, né? É a mucosa aqui intestinal, onde a gente tem mais contato ali, né, com o conteúdo interno, intestinal, a gente tem muito célula de defesa, a gente consegue visualizar mais essa lâmina própria, tá? Porque ela tá cheia ali de células do tecido inflamatório, tá? A gente chama de infiltrado inflamatório, né? Eu expliquei para vocês nas primeiras aulas lá de patologia, quando as células da resposta imunológica saem dos vasos sanguíneos, né? E migram para outros órgãos, outros tecidos, né? A gente fala que eles estão infiltrados, porque o local deles não é aqui, né? A gente já sabe que o local dele é lá na circulação sanguínea, né? Se os linfócitos ali, as células de defesa, os leucócitos, vieram parar aqui na lâmina própria, é porque tem algum problema, né? Então, na verdade, eles estão aqui infiltrados, né? Porque eles precisam de tentar dar conta desse processo, tá? Lembrando que a doença celíaca, gente, é uma intolerância ao glúten, tá? É uma hipersensibilidade ao glúten, tá? O ideal é que o paciente não desenvolva esse quadro e siga o curso normal ali da digestão, da degradação do glúten, tá? Mas uma parte dos pacientes desenvolvem essa hipersensibilidade. Então, gente, né? A gente vai ter esse quadro aqui, né? Depois da evolução da doença, então a gente tem uma mucosa normal ali no intestino e a gente vai ter uma mucosa totalmente plana, né? Se a gente não tratar e não cuidar ali desses aspectos, tá? Essa forma intestinal a gente chama de forma clássica, tá? A forma clássica, então, ocorre no intestino, onde a gente tem a perda das vilosidades. Então, é a forma clássica da doença, tá? Então, até 5 anos aí, o paciente vai apresentando essa forma clássica, tá? Ou então, quando ele inicia essa doença aí mais tardiamente, tá? Então, a gente vai ver diarreias, irritabilidade, perda de peso, e quando é criança, né? Perda de estatura, o inchaço aqui e dor, tá? Na cavidade abdominal, tá? E, gente, as outras manifestações clínicas, tá? Nesse processo aqui, a gente fala que são as formas atípicas, as formas que não são ali, né? Que tá fora daquele quadro de forma clássica, tá? Então, a gente pode ter as constipações intestinais, infertilidade, tá? Você vai falar, como assim, né? O negócio não tá lá no intestino? O que acontece, gente? A partir do momento que a gente começa a acumular né, as proteínas no nosso intestino, a gliadina principalmente, ela começa a migrar na circulação sanguínea e se depositar em algumas áreas, tá? Então aqui, ó, ela pode se depositar no aparelho reprodutor, promovendo infertilidade, tá? Aqui, osteoporose, tá? Ela pode, então, as proteínas ali, né, que são ingeridas pela dieta, elas podem migrar, se infiltrar pela circulação, se depositar nos ossos, e aí todo aquele processo inflamatório, recrutando, né, as células de defesa vão começar a atuar aqui, tá? Aí a gente já vai ter o que? A fagocitose, tudo que vai acontecer ali no intestino começa a ocorrer nesses locais, né?
perda, hipoplasia, diminuição, tá? Do esmalte dentário, o dentezinho fica aquele dente mais amarelado, tá? Porque as células de defesa vão corroendo o esmalte do dente, tá? Porque ali no dente, principalmente, fica depositadas as proteínas, né? Às vezes a paciente ingeriu o glúten, né? Não escovou o dente, ficou aqueles depósitos de proteína de glúten no dente, tá? E aí os macrófagos já vão chegando, os neutrófilos já vão chegando para fagocitar aquela proteína, tá? Aftas, quando isso aqui migra para o sistema nervoso, então a gente tem as manifestações neurológicas, pode apresentar calcificação, tá? Epilepsia, tá? Enfim, então a gente tem as formas atípicas, tá? Quando essas proteínas do glúten migram para outras regiões e vão promover processos patológicos nessas regiões. Bom, gente, então histórico aí, né, no diagnóstico, a gente tem que ver, né? É muito difícil, às vezes, detectar quando o paciente está realmente com essa doença celíaca, né? Então, a gente vê a histórica do paciente, né? A história dele aí, né? Se ele ingere glúten, tá? Os antecedentes familiares por causa da questão genética. Se ele tem algum parente, principalmente de primeiro grau, que tem a doença celíaca, tá? Então, a gente tenta fazer o diagnóstico e não retirar o glúten até a gente ter esse diagnóstico confirmado, tá? Às vezes, o marcador ali sorológico, né, não é suficiente, a gente vai precisar de marcadores histológicos, tá? E às vezes, quando a gente tira o glúten da dieta, aí pode dar falso negativo aqui, tá? Que às vezes algum marcador histológico e sorológico precisa de eu estar ingerindo glúten, tá? Então, se eu tirei o glúten da dieta e fui lá fazer o teste, por exemplo, ELISA, ou então a biópsia, tá? Que vocês vão ver que é um outro método de diagnóstico, às vezes pode dar negativo, tá? Então, geralmente a gente retira esse glúten da dieta somente depois de fazer esses testes, tá? E aí, gente, em crianças menores de 2 anos, né, uma questão complicadinha aí de fazer o teste, estabelecer essa doença, tá? O que a gente precisa? A gente tem que dosar anticorpos contra a gliadina, tá? Que é a fração proteica ali, tóxica, que está presente no grão de glúten, tá? Então, se eu tenho uma hipersensibilidade, eu produzo anticorpos, né? Então, sempre os antígenos, né, gente, estimulam o nosso organismo a produzir anticorpos, tá? Então, nesse caso, a gliadina é o antígeno, né? Então, a partir do momento que eu tenho hipersensibilidade, eu vou produzir anticorpos o quê? Contra a gliadina, anticorpos anti-gliadina, tá? A gente investiga IgA, IgG, né? E aí, gente, a gente também tem que fazer um testezinho que chama teste anti-endomísio, tá? O que é esse endomísio? Esse endomísio, gente, na verdade, é uma membrana, tá? Eu vou mostrar no slide ali para vocês, mas é uma membrana que se forma ao longo do intestino dos pacientes que têm a doença celíaca, tá? É como se fosse uma forma de defesa. O que acontece? É como se fosse, vamos imaginar que seja uma membrana totalmente ali oclusiva, uma membrana ali que impeça a passagem das substâncias para o interior do intestino, tá? É como se a gente colocasse um plástico revestindo a mucosa intestinal internamente, tá? Isso, o nosso organismo cria essa membrana, que chama endomísio, tá? Para que o nosso organismo faz isso? Para isolar as proteínas do glúten
do contato ali com o nosso intestino, né? Então, a gente não sabe que quando as proteínas do glúten têm contato, a gente não tem processo inflamatório. Então, o organismo, ele tenta fazer isso, ele tenta gerar essa membrana, tá? Denominada endomísio. Só que isso o organismo acha que está fazendo bem ali pra gente, tá? Só que isso vai prejudicar em diversos outros fatores, tá? Porque da mesma forma, a partir do momento, esse aqui a gente já tem na fase mais crônica, tá? Da doença. A partir do momento que a gente tem essa membrana, acaba que nada mais é absorvido, praticamente, tá? Então, prejudica a absorção de nutrientes, né? Prejudica ali a absorção intestinal em todos os sentidos, até a absorção de água, tá? O paciente pode ficar desidratado, vai perder peso, vai ter, né, perda ponderal, tá? Então, assim, seria uma tentativa de proteção, mas que não funciona, pelo contrário, né? Pacientes que têm essa membrana já são pacientes mais crônicos que estão ali lutando com a doença há mais tempo, tá? Essa questão, a biópsia, ela tem que ser realizada, mas os médicos evitam fazer, tá? Em crianças menores de 2 anos, tá? Porque tem que fazer uma colostomia, e aí tem um certo risco, né? De pegar algum vasinho sanguíneo e promover algum sangramento, tá? E aí, depois, né, que a criança foi diagnosticada, a gente pode fazer o desafio com glúten, tá? Depois de 1 a 2 anos, porque se não for somente o fator genético que está relacionado na aquisição da doença, se for com relação a algum fator, né, autoimune, pode ser que a criança né, possa voltar a ingerir alimentos que contêm glúten. Alguém quer perguntar? Aqui, gente, é mostrando para vocês, né, que a gente consegue realmente detectar, tá? Esses anticorpos anti-endomísio, né? Em biópsias, né? De pacientes ali que, né, evitaram ali a ingestão de glúten, tá? Então, a gente pode fazer, diagnosticar anticorpo tanto em biópsia ou no sangue, tá, gente? Nessa aqui, a gente detectou na biópsia, tá? A presença desse anticorpo. Então, a gente faz lá no colo e tira um pedacinho, né, do intestino, né? E vai fazer a biópsia e vai verificar se a gente tem anticorpos antigliadina, tá? Naquela porção, né? Então, aqui, ó, nos pacientes que estavam ingerindo glúten, a gente viu, ó, 16 de 32, 23 de 32, tá? A gente consegue detectar, mas não é suficiente. A gente tem que fazer outros testes ali para realmente estabelecer o diagnóstico, tá? O estabelecimento da doença celíaca, o diagnóstico não é um teste só, tá? A gente vai fazendo vários testes, várias observações, para que a gente ali consiga fechar realmente esse diagnóstico para a doença celíaca. Bom, gente, e aí, né? A gente está falando de endomísio e essas questões do processo patológico. Então, qual que é a evolução dessa doença, tá? A gente tem diferentes graus de evolução, tá? Que a gente chama de MASH1, MASH2, MASH3, tá? Então, por exemplo, sempre ali verificando no jejum, tá? Ou duodeno, essas porções ali do intestino delgado, tá? Na região, no MASH1, né? Quando a gente tem processo evolutivo, alguém quer perguntar? Abrir o microfone aí? A gente tem as vilosidades de tamanho normal ainda, tá? É quando está se iniciando ali o processo da doença, tá? As criptas aqui, as vilosidades, tudo em número normal, tá? Mas o que a gente percebe? Um aumento dos linfócitos intraepiteliais.
Então, aqui né, tecidos sem ter a doença celíaca, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês o grau de March 1, né? Lembrando, o grau March é o grau de evolução da doença. Então, o que a gente pode perceber? Nesse estágio da doença, a gente tem as vilosidades aqui ainda normais, tá? Mas o que a gente consegue perceber? Um infiltrado inflamatório, né? Aquela questão, as células de defesa, os leucócitos que estavam circulando lá na nossa corrente circulatória, migraram para cá, infiltraram para cá, porque no intestino, aqui nesses locais, existem depósitos de gliadina, né? A gente ingere o glúten e eles ficam aqui por cima, lá no nosso intestino. Então, essas células vêm, tá? Para fagocitar, os anticorpos surgem aqui e a gente vai ter no início de um processo inflamatório nesse local. Olha, o grau de March 2, tá? Já é a evolução maior, tá? A gente tem aqui hiperplasia das criptas, tá? E o aumento dos linfócitos, tá? Então, aqui, gente, a gente já começa a ver que a gente está começando a ter uma queda, tá? Na estrutura que mantém a velocidade, né? Ela começa já a cair e maior ainda infiltração, tá? De células da resposta imunológica. Essas células da resposta imunológica estão representadas ali por esse pontinho, tá? E aí, gente, a gente tem a proliferação dessas células, né, da resposta imune, dentro dessas criptazinhas, que são as criptas de Lieberkühn. Né? Então, a gente, no final, o grau de March 3 e 4, a gente vê que a gente perde toda a microvilosidade. Então, aqui os macrófagos foram fagocitando, ó, as proteínas elas ficam presentes ao longo das vilosidades, tá? As proteínas do glúten. Então, os macrófagos vêm fagocitar, fazer parte, né, da defesa, acaba que vai fagocitando um pouco ali, perdendo as células, tá? O que faz perder essas células da vilosidade também é o processo inflamatório intenso, o edema, tá? Então, as células acabam morrendo ali naquele local, tá? Então, a gente vai ter um epitélio plano. E olha o número, gente, infiltrado ali, tá? De células da resposta imune, tá? Então, tem atrofia completa das vilosidades e perda da arquitetura do intestino, perda total das vilosidades. Alguém tá mexendo aí? Tá querendo perguntar? Não? Alguém mexeu no microfone? Bom, gente, então aqui ali era uma ilustração esquemática, tá? Aqui é uma histologia para vocês observarem isso, tá? A mucosa normal e a mucosa plana na doença celíaca, tá? Perdeu todas as vilosidades ali possíveis. Então, gente, o que a gente tem que entender? Quando o paciente está aqui, nesse grau aqui, sem microvilosidade nenhuma, gente, ele consegue absorver nutrientes, tá? As vitaminas, proteínas, o intestino dele fica completamente debilitado, um processo inflamatório intenso aqui. A gente tem edema presente, tá? Dores abdominais, né? E aí, se o indivíduo não tratar, ele vai ali desenvolvendo também as outras formas, que são as formas atípicas, tá? Então, olha só, começando ali a mostrar essas formas atípicas para vocês. Então, gente, quando, olha, o glúten, né, as proteínas, as gliadinas ficam depositadas ali no dente, por exemplo, na mucosa da boca, tá? Então, aqui chega o que? As células da resposta imunológica para defender, para fagocitar, gera processo inflamatório, tá? Essa parte pretinha aqui, ó, não é sujo, tá?
é perda do esmalte dentário, tá? Então, a gente tem aqui o esmalte, ainda presente no tanquinho, né? O cálcio ali. Então, os macrófagos vão fagocitando tanto, né? Que vai perdendo o esmalte, tá? Aftas ali de repetição também acontecendo. Então, fica depósitos de gliadina, as células de defesa começam a fagocitar ali, né, essa mucosa, esse epitélio que tem essa gliadina né, na sua superfície. Olha só, a forma hematológica, né? Então, como a gliadina, ela pode migrar, né, para o sistema circulatório, eu posso desenvolver anemias, tá? Mecanismos que podem acarretar na má absorção de ferro, tá? Ácido fólico. Olha, a perda ponderal, baixa estatura, tá? Por quê, né, gente? Aqui o indivíduo ele fica com, tá vendo a questão da barriguinha que a gente conversou, né? O indivíduo ele fica com o intestino inflamado, tá? O intestino todo inflamado e na hora de absorver nutrientes, tá? Ele não consegue, então por isso ele não ganha peso e ele também não cresce, tá? Na questão dos ossos, né? Então, da mesma forma, essas proteínas elas podem migrar para os ossos, tá? E vai fazer o quê? Fazer com que o osso fique fraco, tá? Porque os macrófagos, eles vão... Opa, meu pai! Os macrófagos vão fagocitar, né? Ali onde tem depósitos, tá? Então, isso vai gerar o quê? Um enfraquecimento do osso, tá? Uma osteoporose, um raquitismo, uma propensão para o indivíduo ficar ali, para ter uma fratura, tá? Por causa do enfraquecimento que as células foram fagocitadas, foram perdidas ali naquele local, tá? Então, pode depositar em qualquer lugar, né? Ali promovendo artrite, artralgia, tá? Nas cartilagens ali da mão, principalmente, no processo de reumatologia, então tecido ósseo, tecido cartilaginoso, né? Como eu falei, no aparelho reprodutor, pode promover aborto, tá? As calcificações, né, que eu mencionei anteriormente, né, no sistema nervoso aqui, pode ocorrer epilepsia. Muito comum, gente, é a questão da depressão, tá? É uma manifestação clínica, uma das mais comuns em pacientes com doença celíaca, porque o indivíduo ele fica completamente deslocado, tá? Do ambiente social. Então, vai numa festa, se vocês forem parar para pensar, gente, tudo tem glúten, tá? Muitas coisas. Vou passar a listagem de alimentos que contém glúten. Então, assim, o indivíduo ele não fica com liberdade, né? Para estar em um ambiente, escolher o que ele quer, às vezes tem que levar de casa. E a gente tem vontades, né, pessoal? Às vezes a gente vê a pessoa comendo alguma coisa do nosso lado, nem que a gente não esteja com fome, a gente fica com vontade de comer, né? Uma coisa é ter a vontade de comer e não poder comer, né? E isso se prolongar pela vida toda, né? Então, isso gera ali um fator de depressão no indivíduo, tá? Principalmente também em crianças que não entendem isso, não entendem o porquê, né? Então, como que a gente vai fazer o tratamento, pessoal, dessa doença celíaca, tá? Então, quando principalmente tiver ali fatores genéticos associados, a gente tem que fazer a isenção do glúten, tá? Ali para a vida toda do paciente. E por causa disso, né, por causa dessa restrição alimentar, muitas vezes fazer uma suplementação vitamínica nesse paciente, tá? Então, o que tem ali que eu coloquei nos primeiros slides? Que está proibido, né? Que contém realmente trigo, cevada, centeio, aveia e malte, tá? Só que aí, gente, o que a gente vai perceber?
Às vezes a gente não imagina, né, um alimento ali que eu não posso ingerir, mas que ele vai conter glúten, tá? Então, por exemplo, salame, salaminho, né, salsichas, carnezinha milanesa, tá? Então, por exemplo, mas salame é proteína, não tem cereal. Salaminho não tem cereal, tá? Mas eles usam muito, principalmente o trigo, tá? Como espessante, né? Então, às vezes, a gente nem pensa, mas alguns enlatados, alguns embutidos ali, porque o trigo ele é usado como espessante, tá? Para dar consistência ali em alguns alimentos, a gente verifica que contém glúten, tá? Então, para o paciente que é celíaco, a gente tem que bater o olho direto, olhar, contém, não contém o glúten, tá? Mesmo nas coisas que a gente menos pensa, tá? Então, cerveja, uísque, gin, vodka, tá? Até essas bebidas têm, né? Então, para a questão dos adultos, a questão da social, né? Então, você sai numa festa, o pessoal tá bebendo alguma coisa, você não pode beber, você já não pode comer. Então, questão da depressão muito associada, tá? Bebidas com malte, aquela ovo maltine, que é delícia, né, gente? Então, contém glúten, tá? Alguns achocolatados, tá? Queijo, gente, a gente nem vai imaginar, mas aqueles queijos fundidos, tá? Aquelas massinhas de queijo, aqueles queijos para fundir, tá? Geralmente contém glúten, porque eles usam ali principalmente o trigo para fazer, para dar uma consistência, para ser um espessante ali, tá? Daquele queijo, daquele fondue delicioso, né, gente? Olha, a gente não imagina maionese, ketchup, mostarda, tá? Então, praticamente tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar o rótulo dos alimentos, tá? Não tem saída, a gente tem que olhar, tá? Às vezes em mercado, assim, os alimentos não estão rotulados, né? Então a gente tem que evitar, né, o paciente que tem a doença, comprar esses produtos de mercado que não tem o rótulo ali, que foi fiscalizado pela Anvisa. Mas tem uns também que fala que tá sem glúten, mas vem com glúten. Aí pode fazer denúncia, não pode, tá? Se tem no rótulo que não contém glúten, e aí se observar que tem glúten, isso aí é gravíssimo. Pode fazer relato à vigilância, tá? Porque isso é muito sério, tá? Eles colocaram no rótulo não contém glúten, não pode conter glúten de jeito nenhum, tá? Bom, então, né, gente, em contrapartida, tem os alimentos que são permitidos, tá? Então, leite, derivados aí, né, normalmente não contém o glúten, tá? Aqui, ó, eu coloquei requeijão, tá? Mas pode ter requeijão com glúten, tem que olhar o rótulo, tá? Porque aquele requeijão purinho não vai ter. Mas tem umas marcas de requeijão que eles engrossam o requeijão com farinha de trigo, tá? E aí pode apresentar glúten, tá? O requeijão purinho, feito do leite, ok. Mas tem que olhar o rótulo, tá? Porque alguns ali vão evitar, né, de gastar o leite, vai gastar a farinha de trigo aqui para fazer o requeijão, tá? Então, hortaliças, frutas, legumes, tá? Tudo liberado, né? Então, a gente tem que usar, né, essas farinhas, esses alimentos para substituir, fazer as farinhas e tentar fazer os alimentos de forma normal para poder nutrir o paciente e fazer com que o paciente tenha menos danos, principalmente os danos emocionais. Tá? Então, as farinhas de arroz, milho é muito utilizado, as farinhas de milho, fubá, tá? As féculas de batata, o trigo saraceno, que é um tipo de trigo ali, um trigozinho mais escurinho, tá? Que não contém o glúten, tá? Então a gente tem opções. A pessoa tem que estar preparada aí quando ela tem a doença celíaca para mudar a dinâmica da casa dela, para estruturar, né?
principalmente quando é uma criança que tem a doença, para a criança conseguir seguir o curso e evoluir sem perdas, né, maiores no seu processo de desenvolvimento. Então, doces achocolatados que não tem ali malte, né, podem ser consumidos, doces de frutas, né, até o chocolate a gente tem ali, né, sem presença de glúten, tá? Os condimentos também, né? As ervas principalmente, tempero, sal, glutamato, tudo isso pode ser usado. Então, assim, não precisa ser aquela questão xoxa, né, gente? A alimentação do paciente que tem a doença celíaca, tá? Mas é muito trabalhoso e a gente tem que mudar totalmente a rotina e aprender a fazer ali os alimentos que podem ser consumidos por esses pacientes, né? E aí eu coloquei uma foto bonitinha ali do resultado do tratamento, tá? Porque mostrando que o paciente pode se recuperar dessas lesões, né? Então, principalmente após o diagnóstico, tá? E o tratamento é o quê? A isenção do glúten, a tirada do glúten da dieta do paciente. Então, aqui o pacientezinho com, né, a doença antes do diagnóstico de celíaco e ó, o mesmo pacientezinho depois recuperado após a isenção, tá? Após a retirada do glúten da dieta. Então, todos aqueles fatores de inflamação, a mucosa plana, depois que a gente tira o glúten, a mucosa intestinal ela vai se recompor e o indivíduo vai seguir o curso normal da vida dele. Tá? Só não pode ingerir de forma alguma. Por isso que é tão rígido essa questão da rotulação do glúten, tá? Então, uma outra foto aqui, ó, observar o abdômen bem distendido, ó, processo inflamatório ali, tá? A gente tem ascite, dores abdominais, nesse processo inflamatório que está acontecendo aqui. Depois, ó, o abdômen volta ao normal e a criança já pegou Ô, um professor, pezinho. Oi. tem alguma probabilidade de, por exemplo, a pessoa ela ter, né, essa intolerância e ela não se manifestar quando ela é criança ou no nascimento, tipo, mais pra frente na vida? Tem sim. Ah, Tem sim. vários. Tem Acontece. algum tempo, mais ou menos, ou é variável? Não, vai de indivíduo para indivíduo, mas acontece isso sim. Às vezes não faz o diagnóstico no início, mas vai diagnosticar lá depois de adulto. Acontece Ah, sim. frequente, tá? Entendi. Obrigado. E às vezes o indivíduo já sofreu a vida toda com algumas coisas, que pode ser manifestações intestinais, dores abdominais, às vezes processos neurológicos, a questão das artroses, tá? Então, às vezes o paciente sofreu com isso muito tempo para lá na frente saber que foi por causa do glúten, tá? Acontece sim. Tá, joia, obrigado. E a biópsia é feita pelo corte abdominal ou pela boca ou pelo ânus? Pelo ânus, tá? A gente coloca uma colonostomia, tá? A colono e aí a gente faz a biópsia pela colo, tá? Por quê? Gente, mais uma fotinha da recuperação, né? Então o paciente fica muito bem depois dessa, né, questão que é a peleja para descobrir, tá? Porque até então também os médicos eles não se atentam tanto, né? Assim, às vezes não é a primeira coisa, né? Que o médico vai pensar, tá? Até o médico suspeitar pode demorar um tempinho e o paciente chegar a ter ali essa perda de peso, ok? Então, gente, era isso. Eu vou dar uma pausa na gravação agora e vou abrir para as perguntinhas para vocês. Muito obrigada pela atenção.